quando eu comecei a estudar essa palavra, interessante que a gente começa a buscar o Senhor, aí tem horas que o Senhor fica em silêncio, né? O Senhor fica caladinho. Aí o Senhor fala, não vou te dar pista nenhuma, não vou falar contigo. Tu vai me buscar, tu vai se aprofundar. E a palavra do Senhor, quando fala aqui pra gente, buscar-me-eis e me achareis quando buscar-me de todo o vosso coração. Tem algo diferente aqui, não tem? Tem algo diferente. Tem algo quando o Senhor fala de buscar Ele de todo o coração. De todo o coração. É algo de intimidade, porque quando nós buscamos o Senhor de todo o nosso coração, nós vamos querer descobrir o que está ali no coração de Deus. A palavra do Senhor diz que Ele revela os segredos escondidos, tesouros escondidos para aquele que busca. E Ele quer se revelar a mim e a você nessa noite, amém? E ali nesse capítulo nós vemos que o povo de Israel, ele foi levado cativo para a Babilônia. E aquele povo ali, ele vivia de uma forma pecadora, uma forma que desagradava o coração de Deus. Aquele povo ali se prostrava a outros deuses. O pastor aqui estava falando a respeito de algo das crianças, uma lei. E naquele tempo ali, crianças eram entregues ao deus Moloque, que eram sacrificadas. E aquele povo vivia em pecado. Mas aquele povo foi levado para a Babilônia pela própria permissão de Deus. Deus permitiu que aquele povo fosse levado cativo. Um povo que vivia em pecado, um povo que não acreditava, que muitas das vezes, amados, é algo tão tremendo, porque muitas das vezes na nossa vida nós somos levados a lugares, nós somos levados a situações, nós somos levados a desafios, a circunstâncias, pelo próprio Deus, para que através disso, nós venhamos entender que Ele tem o controle da nossa vida. Deus não quer o mal nem para mim, nem para você, mas muitas das vezes Ele permite que venhamos a entrar em desafios, venhamos a viver momentos de guerra, momentos de circunstâncias adversas, para a gente poder entender que o controle de tudo está na mão do Senhor. O controle não é nosso, o controle não é meu, o controle não é seu, o controle é do Senhor. Nós vemos situações se levantar no nosso país, no nosso governo, que você vê, muitas das vezes a gente fala assim, parece que o Senhor não está vendo, não é verdade? Ontem nós estávamos em famílias e a gente estava falando isso, eu, pastor e Brenda. E às vezes a gente fica assim, parece que o Senhor não está vendo, mas o Senhor está vendo. O Senhor está vendo, e muitas coisas que nós temos vivido é pelo pecado do homem, é pelo sangue derramado. E aquele povo vivia em pecado, mas Deus permitiu aquele povo ir. E Deus estabeleceu um tempo, foi estabelecido um tempo pelo profeta Jeremias, através do profeta Jeremias, que foi ele porta-voz, foi estabelecido um tempo. E aqui eu comecei a escrever coisas que o Senhor foi falando comigo, e eu queria compartilhar com você. Mesmo em tantos desafios que passamos, muitas das vezes estamos vivendo em lugares, quantas das vezes nós vivemos em lugares, em circunstâncias, em situações que se levantam, que a gente não teve culpa de nada, a gente não teve situações que a gente não foi favorecido a que nós fizéssemos, mas o Senhor permite que estejamos, para que através disso
para que através dessas circunstâncias nós venhamos aprender alguma coisa. Eu creio que aquele povo foi permissão do Senhor ser levado cativo, para que eles viessem aprender, eles viessem entender o poder de Deus, eles viessem entender a qual Deus eles deveriam se prostrar. E muitas das vezes somos levados em cativeiros para aprendermos alguma coisa. Precisamos buscar não pela necessidade, eu coloquei aqui, precisamos buscar o Senhor, não pela necessidade, mas sim para termos intimidade com Deus. Nós estamos vivendo um mês do encontro. O que representa o encontro para você? O encontro com Deus. O encontro com Ele tem que ser todos os dias. O encontro com o Senhor tem que ser logo pela manhã. Você abriu teus olhos, se levantou. O Senhor tomou você, soprou em você o fôlego de vida. Ali você teve uma nova chance de poder glorificar o nome dEle. Ali começa a tua intimidade com Ele. Precisamos buscar o Senhor, não pela necessidade, mas sim pela intimidade. Porque muitas das vezes, amados, só procuramos o Senhor, só buscamos o Senhor quando se levantam desafios na nossa vida, quando se levantam perseguições, quando se levantam lutas, quando se levantam algo que está nos desagradando. Quando se levanta algum problema familiar, quando se levanta um desemprego, um problema de saúde, aí nós vamos procurar o Senhor. Mas nós temos que buscar o Senhor, independente da circunstância. Nós não dependemos de circunstância para buscar o Senhor. Nós precisamos estar em intimidade com Ele. E lá no versículo, eu queria ler o versículo 5 e 6 com você, do capítulo 29 de Jeremias, que diz assim, vamos no 4. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. Assim diz o Senhor. O próprio Deus estava falando que Ele fez isso. Aí o Senhor fala assim, o próprio Deus fala assim, para aquele povo: edificai casas e habitai nelas, plantai pomares e comei do seu fruto. Tomai esposas e gerai filhos e filhas. Tomai esposa para vossos filhos e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos aí e não vos diminuais. Olha só o que o Senhor fala para esse povo. Independente do que aquele povo ia viver, independente do que aquele povo ia estar passando ali, mas Ele estava dando uma palavra que, independente daquilo tudo que eles iam viver, a mão do Senhor estava sobre eles, e que eles não deixassem de viver, e que eles não deixassem de fazer aquilo que eles teriam que fazer: tomar esposas, edificar casas, ou seja, continuar a caminhada. Independente das circunstâncias, eles não teriam que olhar para trás, eles teriam que avançar. Ali o próprio Deus estava falando com aquele povo, ou seja, independente do lugar e das circunstâncias que temos que prosperar. Quantas das vezes, amados, estamos em situações que queremos olhar para trás? Quantas das vezes Deus nos permite viver desafios que queremos olhar para trás, que não queremos avançar, ou até mesmo falando para o Senhor: ah, Senhor, eu não vou suportar, eu não vou conseguir. Mas, amados, quando nós temos a convicção que o Senhor está conosco,
A pior coisa é você entrar numa batalha sem o Senhor. A pior coisa é você entrar num desafio sem a direção de Deus. A pior coisa é você tomar uma decisão se não for o Senhor te direcionando. Porque quando tomamos decisões que não é o Senhor, amados, verdadeiramente vamos viver um processo de morte espiritual. Muitas das vezes não é morte física. Muitos vivem a morte física, mas a gente vive uma morte espiritual quando a gente toma atitudes. E aquele povo ali, o próprio Deus estava falando para eles: independente do que vocês vão viver, independente do que vocês vão passar, a minha mão está sobre vocês. Porque havia uma promessa naquele povo. Aquele povo tinha uma promessa que o Senhor tinha dado, que eles iam passar por um tempo, porque a gente sabe que tudo na nossa vida tem um tempo, não é verdade? Os desafios, as lutas, as situações que levantam, tudo tem um tempo determinado. A palavra do Senhor fala lá em Eclesiastes 3, todas as coisas têm um tempo determinado. E aquele povo ali tinha um tempo determinado. Tinha um tempo determinado que o Senhor havia dado. E quando verdadeiramente nós vivemos situações na nossa vida que nós pedimos a direção do Senhor, é muito mais fácil passar por uma luta, passar por um desafio, mas sabendo que a boa mão do Senhor está conosco. O Senhor está segurando a nossa mão o tempo todo. Amados, quantas pessoas nós vemos passar por desafios, passar por lutas, por tsunamis, porque as tempestades elas não avisam a hora que vai chegar. Avisa? Não avisa. A meteorologia fala que a gente vai ter um tempo hoje, vai ter um tempo amanhã, não é verdade? E vai ter um tempo depois, dá tipo uma previsão de uma semana. Aí quando a gente começa a ver os dias passar, o que acontece? Tudo diferente. Não é, Thales? Tudo diferente. Tudo diferente. Aí você fala: mas na previsão estava dizendo que ia ser assim, assim, assim. Amados, o controle está na mão do Senhor. Se o Senhor quiser que agora nesse calor caia um temporal aqui, vai cair. Não é o homem que vai segurar, o Senhor tem o controle. Ainda que a gente olhe para as circunstâncias e veja assim: meu Deus, parece que os olhos do Senhor estão fechados. Não, amado, a palavra do Senhor fala o contrário, que os olhos do Senhor percorrem por toda a terra. Toda a terra. Ele tem o controle de tudo. Ele tem o controle das aves do céu. Ele tem o controle da minha e da tua vida. Não cai um fio de cabelo da nossa cabeça se não for da permissão dele. Talvez eu esteja dando uma palavra que não tem um glória a Deus, um aleluia, mas que essa palavra sirva de reflexão para você, assim como serviu para mim. Que tudo na nossa vida tem um controle do Senhor. E aquele povo ali, embora muitos deles não acreditavam, porque havia aqueles que criam e aqueles que não criam. Muitos deles tinham que ver a boa mão do Senhor. E ali Jeremias, ele foi um profeta. Ele foi um profeta que levou um recado do Senhor. Ele foi um profeta que foi direcionado pelo próprio Deus para falar daquilo que o Senhor ia fazer, do tempo determinado. Mas aí, como se levantam profetas, que os profetas são aqueles que vêm trazer o próprio recado do próprio Deus para a terra. A
assim como levanta homens direcionados pelo Senhor, homens que são totalmente sensíveis à voz de Deus, assim como Jeremias foi sensível à voz do Senhor e foi ali dar um recado, também se levantam falsos profetas. Não é verdade? Se levantam falsos profetas, homens que se dizem profetas de Deus, homens que se dizem sensíveis àquilo que o Senhor está falando, homens que falam que estão trazendo o recado do Senhor. Assim, lá no capítulo 28, se você ler depois, você vai ver que se levantou um profeta, Ananias, que quis falar tudo aquilo que era ao contrário daquilo que o Senhor tinha falado, iludir aquele povo. Iludiu um povo a dizer o tempo que foi estabelecido. Porque pelo profeta Ananias, o Senhor ia levar aquele povo cativo por 2 anos. Somente 2 anos. Eles iam viver ali naquele cativeiro, mas depois eles iam ser libertos. Mas não era o que o Senhor tinha falado. Aquele povo ia viver ali 70 anos. Por isso Deus fala: edificai casas, tenham filhos, casem-se, comam, plantem, comem daquilo que vocês vão plantar, porque o caminho era longo, mas a boa mão do Senhor estava com eles. O caminho era longo, amados, eu não sei o caminho ao qual você está percorrendo. O caminho muitas das vezes é longo para alcançarmos algo. O caminho às vezes é longo, é duro, é árduo, se paga um preço. O problema é que as pessoas, elas querem alcançar o propósito, alcançar as promessas, mas não querem pagar preço. Elas não querem trabalhar. Elas querem esperar a promessa no descanso, na comodidade. Interessante que a gente ouve um jargão aí que fala assim: crente come, não é verdade? A gente não ouve isso? Crente come. Eu fico envergonhada com isso, sabia, amados? Sinceramente, eu fico envergonhada. Eu queria que houvesse na boca de todo mundo, do ímpio, porque geralmente também vem do ímpio falando sobre isso. Crente ora, crente busca, crente geme, crente entra na intimidade com o Pai. A gente tinha que ser conhecido por isso, não é porque crente come, não. Essa semana eu ouvi falar isso, eu falei: Jesus, tenha misericórdia. Tenha misericórdia, que mude esse palavreado, que mude essa frase. Então, amados, a gente precisa buscar o Senhor, a gente precisa entender que a nossa vida é de busca, a nossa vida é na intimidade com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo, senão nós não vamos conseguir ficar de pé. Os dias são maus. Olha quantas coisas o pastor citou aqui, para que estivéssemos orando, estivéssemos clamando. Amados, abriu um parênteses aqui. Esse mês, quando a gente ungiu as crianças, tinha um propósito. Olha só esse mês, o que está para ser liberado. Olha, a lei que está para ser liberada nesse mês. Isso é coincidência? A gente tem que estar muito atento às coisas que estão acontecendo. Quantas pessoas, quantos crentes, quantos homens e mulheres que se dizem conhecedores da verdade estão dispersos. Estão dispersos. A gente tinha que ter um culto de, quando o pastor falasse assim, vamos ter um culto de oração, essa igreja tinha que estar entupida. Até o membro que não vem, vim nesse dia. Até o membro que não vem, que escolhe a data do dia, o culto para vir, teria que vir nesse dia, para clamar, amados. E
preste atenção. Deus trabalha com concordância. A palavra do Senhor fala o quê? Tudo que é ligado na terra é ligado no céu. Concordância. Onde estar 2 ou 3 em meu nome, eu me faço presente. Claro que Deus vai falar comigo e com você na nossa intimidade. Aquilo que o Senhor compartilha comigo não é aquilo que o Senhor compartilha com a Aninha. É cada um na sua intimidade. Porém, o Senhor comunica no coletivo. Então é momento de buscarmos, é momento de buscarmos a face do Senhor. E ali Ananias, o falso profeta, ele começou a falar essas coisas, dizendo que aquele povo tinha um tempo de 2 anos, de 2 anos. E amados, eu queria aqui falar com você, cuidado com os falsos profetas, cuidado com o que você tem escutado, cuidado com aquilo que eu e você muitas das vezes procuramos, porque muitas das vezes, amados, nós procuramos o que é confortável para nós, o que nós queremos ouvir, não o que nós precisamos ouvir. O profeta de Deus, ele fala aquilo que o Senhor quer direcionar a igreja, direcionar um filho, uma filha. O verdadeiro profeta, o verdadeiro homem de Deus, ele fala aquilo que está no coração de Deus. E muitas das vezes procuramos resposta em homens que vão ser falhos, homens que vão te dar direção, e essa direção talvez seja para a tua morte. Quantos, amados, que poderiam estar nesse lugar, hoje não estão, porque seguiram a voz do homem, acharam que Deus falou no coletivo. Deus não fala no coletivo no sentido ruim. Deus fala no coletivo para trazer bênção sobre a igreja. Então cuidado com os falsos profetas. Nesses dias a palavra do Senhor fala que nesses dias levantarão homens que se dizem profetas, que vão deturpar a palavra. O que mais você tem visto, principalmente nas redes sociais, são homens se levantando dizendo que são profetas de Deus. E quantos escândalos vêm através disso? Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado com o que você está emprestando teus ouvidos. Cuidado com aquilo que você tem ouvido, com aquilo que você tem se alimentado. Amados, o que contamina não é aquilo que sai, mas aquilo que entra. Cuidado, cuidado com o que você tem ouvido. Nesses dias, a gente tem visto situações se levantar, e a cada dia nós vemos que a vinda do Senhor está próxima. Os sinais estão aí, os sinais estão aí. O Senhor está próximo à vinda dele, não é um conto, não é uma história que a gente está contando, não. A gente tem que estar preparado, a gente tem que estar preparado para a volta do Senhor, porque o Senhor vem buscar uma igreja, eu e você, homens e mulheres que verdadeiramente são íntegros, justos, fiéis. Interessante que eu ouvi um pastor falando essa semana que... Pastor não, nosso apóstolo falando que temos que ser exemplo dos fiéis. Amado, você sabe o que é ser exemplo dos fiéis? Ser fiel é fácil? Fala aqui, é fácil ser fiel? A gente peca, a gente erra, não é verdade? Ser fiel é fácil? Se for fácil... Agora, ser exemplo do fiel, me
misericórdia. Imagina você andando na rua, aí uma pessoa chega e para assim: lá vai a Dona Arlete, aquela ali é exemplo dos fiéis. Meu Deus, que coisa linda a gente ouvir isso, sermos exemplo dos fiéis. Não está fácil, amados, não está fácil. Muitas das vezes nossas atitudes são de conformismo. A gente se conforma com muita coisa. Ah, é assim mesmo. Não, tem nada a ver. Tem tudo a ver sim, amor. Tem tudo a ver. Tem tudo a ver. A palavra do Senhor, ela diz que a palavra do crente é sim, sim, não, não. O que passar disso é procedência maligna. Precisamos não ser só ouvinte da palavra, precisamos ser praticantes da palavra. A nossa vida é um livro aberto, não podemos esconder. O que somos aqui temos que ser lá fora. Da forma que vivemos aqui, temos que viver lá fora. O que usamos aqui, eu costumo falar com as meninas, a roupa que eu uso na igreja, é a roupa que eu uso lá fora. Eu não tenho uma roupa para vir para a igreja, claro, a gente bota, né, aquelas roupas mais bonitonas, né, dia de domingo. Mas eu digo assim, se eu tiver que usar qualquer roupa que eu uso dentro da igreja, eu vou usar lá fora e vice-versa. Eu não tenho roupa separada. Assim é a nossa vida. A gente não pode ser uma coisa dentro da igreja e ser uma coisa fora da igreja. Pelo contrário, lá fora que nós temos que ser mais ainda crente. Porque é através da minha e da tua vida que nós vamos arrebanhar vidas para o reino. É através da minha vida e da tua vida que nós vamos dar testemunho de Cristo. Então, amados, são coisas que o Senhor tem falado no meu coração nesse tempo. Lá no versículo 10, o Senhor diz assim: assim diz o Senhor, logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Amados, tinha um tempo determinado para aquele povo. Era um tempo de 70 anos que o Senhor havia dado. Aquele povo ia passar por situações, mas a boa mão do Senhor estava sobre eles. A boa mão do Senhor está sobre mim e sobre você. Eu não sei o que você tem falado com o Senhor. Eu não sei o cativeiro talvez que muitas das vezes podemos viver. Eu não sei qual é o desafio que você tem na tua vida, que isso se torna algo cativo para você, algo preso, algo que você não consegue se libertar. Mas eu tenho certeza, amado, se você nessa noite, você colocar diante do Senhor, o Senhor é poderoso para te libertar desse cativeiro. O Senhor é poderoso para te dar liberdade em Cristo Jesus, porque hoje nós não somos mais escravos, somos livres. Somos livres, somos libertos. Outrora nós andávamos pelo lamaçal do pecado, a não ser aqueles que viveram desde pequeno num berço evangélico. Mas mesmo assim, esses que viveram, com certeza, no decorrer da caminhada, passaram por N percalços, baixas e altas. Balançaram, mas permaneceram. Amados, nós precisamos entender que hoje nós somos livres. Fomos comprados e lavados e remidos pelo sangue do Senhor. Eu não sei qual é o cativeiro que te prende nessa noite. Eu não sei quanto tempo você está desse jeito, mas eu creio que o Senhor, Ele pode trazer a libertação para a tua casa, para a tua vida. Talvez você está aqui buscando por um familiar. Talvez você veio para receber uma resposta do Senhor. Ei, eu falo para
você nessa noite: não tome direção se não for da permissão do Senhor. Não faça como aquele povo que voltou para a Babilônia por causa do pecado, por causa dos erros, por causa de atitudes tomadas sem a direção. Precisamos entender que precisamos ser movidos pela direção do Senhor. Deus mandava aquele povo se levantar em meio aos desafios. Deus falava o tempo todo que Ele era com aquele povo. Mas quando Deus fala aqui, para mim e para você, no versículo 11, que Ele fala assim: eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. O Senhor falando para aquele povo, e o Senhor falando para mim e para você nessa noite. Diz o Senhor: pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Amados, Deus não queria o mal daquele povo, mas houve uma permissão do Senhor levar aquele povo cativo, para que aquele povo aprendesse alguma coisa, para que aquele povo entendesse que o controle era todo do Senhor. É a mesma coisa na minha e na tua vida. Deus nos permite passar por situações para que a gente possa entender que Ele é dono de tudo. Nós não temos força, o nosso braço, muitas das vezes queremos tomar, entregamos, mas não entregamos na totalidade para o Senhor. Queremos dar uma ajudazinha para o Senhor, como se o Senhor precisasse da minha e da tua ajuda. Não é verdade? Ele é Deus, Ele é o Todo-Poderoso. Ele tem o controle de tudo. Todas as coisas foram feitas por meio dEle, para Ele. Tudo veio dEle, tudo retornou para Ele, retorna para Ele. E eu costumo falar aqui que tudo que nós retornamos para o Senhor tem que ser com excelência, porque tudo que Ele nos dá é com excelência. E lá no versículo 12 diz assim: então me invocarei, passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Aleluia. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Deus ali estava falando para aquele povo: me busca. Quantos ali murmuraram? A gente vê o momento que aquele povo também no Egito, como aquele povo murmurava. Como aquele povo murmurava. E o Senhor não deixava faltar nada. E o Senhor deu a vitória. O povo de Israel sempre tendo ali a boa mão do Senhor, sempre tendo o escape do Senhor. Amados, muitas das vezes eu falo com o Senhor: Senhor, eu não vou suportar tal coisa. Senhor. Aí quando eu começo a falar Senhor, Senhor, eu falo assim: Tu sabes o que eu posso suportar. Assim é o Senhor na tua vida, amados. O Senhor, Ele sabe até onde você pode ir, até onde você vai suportar, até onde você vai conseguir. E o segredo da promessa se cumprir na nossa vida é a busca pelo Espírito Santo. O Senhor nos dá um segredo. Aqueles que querem a promessa, aqueles que querem que a promessa se cumpra, mas não querem pagar um preço, porque para as promessas se cumprirem, amados, vou te dar uma notícia: existe renúncia, existe um preço a pagar, existe a parte que nos cabe a buscar, porque aqui o Senhor fala: buscar-me-eis e me achareis. Ele não fala: me achareis.
Não, Ele manda a gente ter o quê? Uma atitude. Nós precisamos ter uma atitude em buscar o Senhor. Amados, buscar o Senhor em todo o tempo na nossa vida. Buscar a direção do Senhor em todo o tempo. Quando nós buscamos a direção do Senhor, com certeza nós não vamos errar. Quando nós nos deixamos ser levados pela vontade da nossa carne, pelos nossos achismos, pelas nossas necessidades, certamente vamos errar. Mas quando nós buscamos ao Senhor e colocamos diante dEle a nossa necessidade, com certeza, amados, Ele vai nos direcionar a um caminho certo, a um caminho reto, não a um caminho tortuoso. Eu queria te convidar a ficar de pé nessa noite. Aqui no versículo 13, quando fala: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Interessante que o Senhor fala o quê? De todo o vosso coração. O que você entende disso? Buscar o Senhor, achar o Senhor. Talvez você fale assim: não, pastor, é orar, é buscar, é falar com Ele. Eu queria convidar isso, ministério. Mas Ele fala de todo o vosso coração. Sabe por quê? Porque Deus conhece o meu e o teu coração. O Senhor conhece a motivação de cada coração nessa noite aqui. O Senhor conhece a necessidade de cada um de nós. Mas Ele conhece também a motivação do nosso coração. Qual é a motivação do teu coração nessa noite? Aquilo que você veio, de repente, nessa noite buscar no Senhor. Respostas, cura, libertação, salvação para a tua casa, salvação para a tua parentela, para os teus filhos, para o teu esposo. A palavra do Senhor diz: me buscar de todo o vosso coração. De todo o vosso coração. Sabe o que é isso? É transparência. Porque nós não podemos esconder nada do Senhor. Nós não podemos esconder nada. A palavra do Senhor diz que ainda que não viesse a minha boca, Ele já sabia. Ele conhece o que cada um de nós aqui está pensando nesse momento. Ele conhece o que está motivando o meu e o teu coração para alcançar isso, para sair talvez desse cativeiro. Porque muitas das vezes, amados, nós achamos que é na circunstância que estão os problemas, que é no lugar onde estamos que estão os problemas, que é nas decisões que temos que tomar que há os problemas. Não, amados, muitas das vezes o problema está em nós, para que nós venhamos a nos aprofundar com o Senhor e aqui cumprir a palavra dele que diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Deus conhece a motivação do teu coração nessa noite. Eu queria perguntar: quantos querem ter um encontro com o Pai nessa noite? E eu queria te convidar, você que quer ter um encontro com Ele, vem no altar do Senhor. Vem no altar do Senhor. Ele preparou esse dia, Ele preparou essa noite. A palavra que nós recebemos no domingo foi algo tremendo.